Olá, irmãos. Pastor André aqui, gravando desde o meu escritório. Eu estou colocando aqui uma revisão do devocional que eu fiz quarta-feira passada, que na verdade foi uma introdução do nosso estudo que nós estamos fazendo sobre seitas e heresias. E eu acho importante gravar isso. Na quarta-feira passada deu um problema em nosso equipamento e não deu para gravar. Então eu resolvi gravar esse pequeno resumo, porque no final das contas eu quero que todos esses estudos estejam disponíveis em nosso canal do YouTube. Então, essa introdução aqui, a gente passou umas coisas fundamentais sobre os estudos antes da gente entrar em nosso estudo sobre seitas e heresias, antes de considerar as seitas. E eu ainda não decidi quais são todas as seitas que nós vamos estar olhando. Eu pretendo me limitar àquelas seitas que são mais visíveis em nosso contexto, né? Então, assim, nós vamos começar com os mormons, depois a gente vai ver os adventistas e depois os testemunhos de Jeová, certo? Essas três seitas, eu sei que nós vamos entrar, e talvez mais outros aí que são mais visíveis aqui em nosso meio. Mas esses três são interessantes porque estas três seitas começaram no mesmo ambiente. Então, depois deste vídeo que eu estou gravando agora, nós vamos estudar um pouco este ambiente, né? Se trata de uma coisa chamada o Distrito Queimado. Aí é muito interessante e dá o pano de fundo. Mas antes disso, na quarta-feira passada eu dei uma introdução sobre seitas, como é que a gente deve abordar esse assunto e a importância de abordar esse assunto. Então, isso que eu vou repassar aqui para os irmãos, de uma forma talvez mais breve do que eu fiz na semana passada. Primeiro, eu abordei a pergunta: por que estudar seitas e heresias? Por que a gente vai conversar sobre isso? Eu dei aqui, naquela ocasião, eu dei dois motivos principais. Primeiro, é porque isso faz parte do meu trabalho como pastor. Meu trabalho é alertar a igreja sobre qualquer coisa que venha danificar, prejudicar a vida espiritual dos membros da Igreja Batista Regular Ebenezer. Vocês podem ver Atos capítulo 20, de 28 a 31. Presta atenção. Ele está falando aqui nós temos o apóstolo Paulo, e ele está deixando o ministério que ele havia iniciado, e ele está deixando nas mãos de outros pastores. E veja que ele fala aqui: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Essa palavra apacentardes, também pastorear, né? A igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora, assim, então o trabalho é pastorear, como pastor de ovelhas. Continuando, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso, mais uma vez, Atos 20, 28 a 31. Então, a gente vê aqui o coração do apóstolo Paulo, em que ele quer proteger, ele quer adverter a igreja contra esses lobos que iriam surgir de fora e de dentro para prejudicar, para destruir o rebanho, certo? Também Paulo, novamente, escrevendo para um jovem pastor no livro de Tito, capítulo 1, de 9 a 11, tem o seguinte a dizer: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, a importância da sã doutrina, a importância do papel do pastor em admoestar
em ensinar essa sã doutrina. Por quê? Continuando em versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. A gente está dizendo, vem pessoas que vão ensinando uma doutrina falsa, e por isso que é importante o papel do pastor em ensinar, adverter, admoestar a igreja. Mais uma vez, isso é Tito 1, de 9 a 11. Então, o primeiro motivo é porque isso faz parte do meu trabalho como pastor. Se eu não fizesse isso, eu estaria em falta com o papel que Deus me deu na igreja. Certo? Segundo motivo é porque as seitas e heresias apresentam um perigo real à igreja. O apóstolo Pedro, escrevendo em 2 Pedro 2 e 1, tem isso a dizer. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2 e 1. Então, a gente vê, presta atenção a essa frase, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, falsos profetas são ocasião para blasfêmia. Do lado de fora, pessoas olhando e vendo esses falsos profetas e blasfemando o nome de Cristo. E a gente vê isso muito. Mais tarde nós vamos tratar de heresias específicas aqui que causam muitos descrentes a blasfemar o nome de Cristo. Ok? Então, esses dois motivos. Por que esse estudo? Primeiro, porque é uma ordem de Deus que eu tenho nas Escrituras, no meu papel de pastor, de falar isso. O segundo motivo é que os falsos mestres representam um perigo, um perigo mortal à igreja. Ok? Então, é essencial que nós estejamos tratando dessas coisas. Eu queria falar um pouco sobre a natureza dos falsos ensinos. A gente pode olhar os falsos ensinos, os ensinos das heresias, das seitas, como sendo tipo notas falsas. E na apostila que vem junto com isso, eu coloquei duas fotos. Não sei se vai dar para ver aqui. São duas notas norte-americanas, né? Nota de $10 e nota de $100. Eu relatei na quarta-feira uma coisa que aconteceu comigo quando eu era gerente do McDonald's, que um dos meus funcionários recebeu no caixa uma nota de R$10, que alguém que colocar aqui de novo, uma nota de R$10 que alguém tinha colocado e desenhado com lápis apenas um zero, né? E o caixa recebeu isso como sendo nota de $100, eu disse reais, né? No caso, dólares. Então, foi roubado do caixa e deu troco, né? E foi roubado $90. E eu dei essa ilustração para mostrar que a ideia... Às vezes tem seitas que são tão fora dos padrões, a gente vai ver dos mormons, por exemplo, que é até fácil ver a diferença. Mas a ideia principal dessas seitas e dessas heresias é parecer tão perto do cristianismo que é difícil distinguir. Então, por isso, exige discernimento. Discernimento, no próximo vídeo, é um assunto que nós vamos estar tratando um pouco mais. A importância disso. E como a falta de discernimento levou ao ambiente em que foi criado 3 das seitas mais conhecidas do nosso meio hoje. Mas o discernimento é muito importante, e para isso é importante que a gente não apenas estude as notas falsas,
Mas, na verdade, é mais importante que a gente esteja estudando inteirada na verdade, certo? Porque estudar nota falsa, a gente vai ter uma ideia de que é falsa, mas é importante a gente ter a verdade e estando inteirado na verdade, dá para a gente, então, distinguir quando vem uma nova nota falsa, não, essa aqui é falsa, né? Então, eu coloquei algumas questões de cara, e nós vamos, toda vez que a gente vai estar estudando qualquer seita, sabe, a gente vai fazer essas perguntas. A primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente se depara com um ensino novo é o que é esse ensino, o que é essa doutrina, o que esse grupo faz, ou esse líder espiritual faz com Cristo, né? 1 João 4, de 1 a 3. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, o que esse grupo, essa pessoa, esse líder espiritual, essa doutrina faz com a pessoa de Cristo? Essa doutrina ensina que Jesus Cristo é algo menos que Deus, né? O Deus encarnado, Deus, a segunda pessoa da Trindade. O que esse ensino faz com Jesus Cristo? Porque muitas vezes, um exemplo perfeito seria os testemunhos de Jeová. Muitas vezes eles vão se esquivando. Não, Jesus Cristo não é bem assim, né? Os testemunhos de Jeová fizeram sua própria tradução da Bíblia para tentar tirar essa questão. Segundo, o que faz com Cristo? O que faz com o Evangelho? Em Gálatas 1, de 6 a 9, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietem e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda, presta atenção, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema é um termo muito forte, que seja tipo exilado, que seja evitado, com prejuízo, sabe? Uma coisa muito forte. E nota que ele diz um anjo, até um anjo do céu. É interessante que algumas religiões falsas, entre os mais comuns, tipo os mormons, falam, não, nossa doutrina foi nos dada por um anjo. E Paulo está aqui dizendo, não importa, né? Se for dado por um anjo, pode até ser que fosse, e com os mormons nós vamos falar um pouco depois, mas eu não passo tempo tentando argumentar, não foi um anjo, pode até ter sido, né, forças espirituais, a Bíblia fala que essas doutrinas vêm do demônio, então a fonte é o inferno, então pode até ser que houve um envolvimento sobrenatural, mas que não veio é de Deus, certo? Então deve ser rejeitado. Então, faz com Cristo, o que faz com Cristo, o que faz com o Evangelho. E sim, a maioria dessas seitas, não, todas as seitas vão apresentar outro caminho para a salvação, que geralmente envolve obras, certo? Então, isso para a gente tomar muito cuidado. O que faz com as Escrituras, muito importantes. Atos 17 e 11. Ora, estes se referem a um grupo de pessoas que ouviram o Evangelho, né, pessoas judias. Estes foram mais, são chamados berianos, né? Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos, mais uma vez, 17 e 11. Então, a importância, olha, que estas pessoas, no livro de Atos, estão recebendo o Evangelho dos apóstolos, certo? O apóstolo Paulo
e sua companhia estão recebendo de autoridade, mas mesmo assim eles falam, olha, muito bem, muito interessante o doutor Paulo, pelo que você está nos falando, mas nós vamos pegar as escrituras para ver, para comparar, né? E eles são elogiados aqui por isso. E nós devemos ter essa mesma atitude. Alguém chegando com uma coisa, outra coisa, outro ensinamento, tudo bem. Vamos pegar a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Né? Muito importante a gente desenvolver esse hábito. Eu vejo muitos grupos, pessoas sendo levadas e assim, se essas pessoas tivessem só aberta a palavra de Deus para ler, para entender, eles não seriam levados. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, eu falo a sociedade evangélica daqui do Brasil, em muitos aspectos é uma sociedade analfabeta em termos bíblicos. Isso é um desastre. Isso é muito, muito ruim. E nós vamos conversar mais tarde por que isso, como é que isso aconteceu. Quando a gente vai estudando, um dos assuntos que nós vamos tratar aqui é o movimento carismático e como ficou dependente em profecias vindo de pessoas sem ter o discernimento da palavra de Deus. Então, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, daqui a alguns vídeos, né? Fiquem ligados aqui. E outra coisa, qual a sua atitude para com a igreja local? Nós temos em Hebreus 10 e 25, o autor de Hebreus dizendo, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E aqui o contexto, o autor de Hebreus está colocando essas coisas como essencial para uma pessoa não se desviar, né? Então, não deixando a nossa congregação. E uma coisa que você vai ver, é esses grupos chegando e menosprezando a igreja local. Eu lembro disso de um grupo que eu tive contato, eu tive até participação quando eu era mais novo. Esse grupo não é tão conhecido no Brasil, então talvez eu não dedique um vídeo, mas uma das coisas que me alertou nossa família, é que eles menosprezavam, olha, tem a igreja local, mas onde Deus está trabalhando aqui é dentro da nossa organização, né? Isso é uma bandeira vermelha, né? Sempre quando eu vejo, não, a igreja local tudo bem, mas nós aqui, olha o que nós estamos fazendo, para mim uma bandeira vermelha, certo? Não, porque Deus ordenou foi a igreja local. Pastor, eu quero estar dentro da vontade de Deus. Pronto. Se envolve com a sua igreja local. Esteja sob a autoridade de um pastor consagrado dentro da sua sob a autoridade da sua igreja local. Desculpe, sobre o ensinamento de um pastor consagrado, sob a autoridade da sua igreja local e ativo e ministrando naquele contexto. Aí onde você encontra a vontade de Deus. Isso foi mais ou menos um parêntese. Por fim, a última pergunta, quais são os resultados na vida da pessoa ou do grupo? É uma questão de caráter. Mateus 7, 15 a 20, o próprio Jesus Cristo dizendo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, de 15 a 20. Então, irmãos, a gente pode olhar a vida, e é interessante quando a gente vai estudar diversas seitas, em muitos casos a gente vai ver a vida pessoal do fundador, ou dos fundadores da seita, e a gente vai ver muita coisa estranha, certo? Que não é, quando a gente olha primeiro a vida de Jesus Cristo, né, um homem perfeito, filho de Deus,
mas também o fruto na vida, que Paulo e Pedro não eram homens perfeitos, mas suas vidas eram livres do escândalo, certo? E eles viviam vidas consagradas no serviço do reino, certo? Então a gente vê os frutos do Espírito na vida desses homens, diferente de muitos casos, de muitas seitas, onde a gente vê homens que ensinam uma coisa e vivem de outro jeito, ou até ensinam de acordo com as concupiscências do seu coração, e pegam isso e transformam em doutrina para justificar as suas vidas, né? Então, muito importante. Então, só revisando aqui, sete perguntas que a gente pode fazer quando nós vamos avaliar o que essa pessoa ou seita, o que faz com Cristo, o que faz com o Evangelho, o que faz com as Escrituras, qual a sua atitude para com a igreja local e quais são os resultados na vida da pessoa ou do grupo, ok? E por fim, eu conversei um pouco na semana passada sobre como desenvolver discernimento. Primeiro, o primeiro aspecto, eu já toquei nisso, mas é muito importante o discipulado no contexto da igreja local. Efésios 4, de 11 a 14, diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconsistentes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4, de 11 a 14. Veja aqui que a chave, segundo esse versículo, para evitar sermos levados em roda por todo vento de doutrina, é estarmos sob o ensino de pessoas preparadas e consagradas pela palavra de Deus, dentro do corpo de Cristo, certo? É muito interessante que a gente tenha essa cobrança e o benefício desse ensino. Então, mais uma vez, a ênfase na importância de participação da igreja local. Isso é muito importante. Até no meu caso, como pastor, uma coisa que uma igreja local deveria estar perguntando para o seu pastor chegando, pastor, como é que o senhor está se alimentando? Com quem o senhor está se alimentando? O senhor toma tempo para se alimentar também da palavra de Deus? Muito importante isso. Então, como desenvolver esse discernimento? Discipulado no contexto da igreja local. Segundo, a prática. Hebreus 5,14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Hebreus 5,14. Então, irmãos, veja que a palavra-chave aqui é exercitado, ou seja, a prática da gente ouvir uma coisa na TV, ver uma coisa no WhatsApp, alguém coloca um adesivo, uma mensagem no WhatsApp, essas mensagens inspiradoras, e a gente, é linda essa frase, é lindo, tudo bem, mas será que é verdade? E a gente abre a palavra de Deus e realmente isso é bíblico. Ou abre a palavra de Deus, realmente isso não é bíblico, né? Passa muita coisa como sendo coisa espiritual, que na verdade não é e nunca foi bíblico, ok? Irmãos, e nós temos que, e a gente desenvolve nosso discernimento olhando essas coisas com um olhar crítico, tendo como nossa base do conhecimento e a base dessa crítica a própria palavra de Deus. Okay? E por final, então nós temos o discipulado no contexto da igreja local, nós temos a prática, e por final nós temos dependência em Deus. Tiago 1,5: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. No final das contas,
esse discernimento é uma dádiva de Deus, é uma coisa que a gente pode desenvolver, mas nós dependemos e nós devemos admitir a nós e a Deus, confessar que realmente nos falta sabedoria, pedir para Ele essa sabedoria. E nós temos a promessa em Tiago 1 e 5 que Deus vai nos dar. Entendendo que essa sabedoria que Deus nos dá não é um sentimento, não é uma intuição, mas é algo que a gente sabe que vai ser sabedoria, porque vai bater, vai encaixar com as Escrituras, certo? Não vai ser uma sabedoria fora das Escrituras, né? Deus não vai contradizer a sua palavra. Não é uma coisa subjetiva, é uma coisa que vai mexer, vai encaixar com a palavra de Deus, não contra a palavra de Deus. Então irmãos, esse é um pequeno resumo do estudo que nós fizemos na semana passada. Eu queria deixar isso gravado também em nossa página, aqui nosso canal do YouTube, para que os irmãos tenham contexto e a base que nós vamos usar para estudar estas seitas mais específicas. Que Deus lhes abençoe. Até a próxima vez.